Amém? Por isso, o tema de hoje é, do meu entendimento, a maior dificuldade do cristão. A maior dificuldade do cristão, você já vai saber do que se trata. Projeta para a gente Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. A Bíblia diz assim, Jesus, o próprio Jesus, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve o seguinte: essa é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, o próprio Cristo. Eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Próximo versículo. Vocês aguentaram a situação com paciência, sofreram por minha causa sem desanimar. Até aí tudo bem. Glória a Deus. Próximo versículo. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Amém? Então, amados, por que eu considero esse ponto, o esfriamento do amor com relação ao Pai, como a maior dificuldade de nós cristãos administrarmos a nossa vida? Certamente todos que estão aqui já estiveram ou estão apaixonados por alguma coisa na sua vida. Os casais de namorados, quando estão apaixonados, fazem o impossível para se ver. Uma mãe, quando está ali nos primeiros dias, não que ela deixe que vai esfriar com o tempo, o amor continua o mesmo, mas os primeiros dias, talvez a primeira amamentação, a primeira maternidade de uma mulher, talvez o amor seja algo assim indescritível. Eu não conheço, né? Mas deve ser algo indescritível. Está segurando aquele novo ser que veio ao mundo, que você nomeou, que você ama incondicionalmente. O primeiro amor, tudo tem o primeiro amor, o primeiro propósito, o primeiro desígnio na nossa vida. E a vida cristã, ela nos traz muitos desafios. Mas um dos maiores desafios que nós vemos nos dias atuais é justamente manter esse amor fervoroso e intenso pelo nosso Deus, por Cristo, todos os dias. E essa dificuldade de manter o amor, mesmo buscando fazer as coisas certas, é o que Jesus aqui condenou e chamou de deixar o primeiro amor. Aqui ele diz, porém tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam mais como amavam no princípio. Em outras versões dizem, vocês deixaram o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, quando nós falamos de primeiro amor, como nós já mencionamos aqui, nós falamos daquela paixão inicial, daquela alegria, quando a gente encontra Cristo pela primeira vez, quando nós percebemos que era a decisão correta da nossa vida, quando nós nos entregamos plenamente, inteiramente, quando a gente às vezes passa até sofrer críticas dos nossos familiares, por causa daquele primeiro amor, só quer estar na igreja, quer estar participando, quer estar nas orações, quer estar nas vigílias, quer participar do grupo de louvor, quer estar na porta, quer servir de alguma forma o reino de Deus, se preocupa com os eventos da igreja, como o encontro com o amor de Deus, está preocupado pensando em quem levar. Esse é o reflexo do primeiro amor. É quando nós estamos distante disso, apenas administrando aquilo que recebemos, nós já não estamos vivendo o primeiro amor. Os casados vão entender, os casais vão entender parte do que eu estou falando aqui. Não é que o amor
se esfrie por inteiro, mas administra-se a vida. No início é aquela paixão, aquele fogo ardente, e depois, com o tempo, os jovens não se assustem, viu? Coisas da vida, cansaço, trabalho, a gente vai chegar lá. Vai que o jovem não quer casar por causa disso. Mas, com o passar dos anos, amados, a nossa vida, mesmo na igreja, mesmo recebendo bênçãos de Deus, é comum que essa intensidade ela comece a diminuir, tornando-se o maior desafio para a nossa vida cristã. E às vezes a gente passa anos da nossa vida apenas administrando a nossa fé, apenas participando dos cultos, apenas participando das orações, como que por obrigação vivendo aquela vida, como que por obrigação cedendo aos chamados para participar de jejuns e oração na igreja. A gente percebe aqui nos versículos anteriores que Jesus, ao referir-se a essa igreja, a igreja que eu digo que é a igreja dos dias atuais, em parte, ele diz: conheço o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não o são, e tu achaste mentiroso. Uma igreja que é zelosa no Senhor, uma igreja que busca, mesmo com esforço, administrar aquilo que recebeu. Sofrestes, tem paciência, trabalhastes arduamente em meu nome e não te cansastes. Que bênção, amados. Encontrar todos esses adjetivos, Jesus chegar e tecer todos esses adjetivos para a nossa vida. Dizer, olha, você foi paciente, você não se cansou, você não suportou o que feria o meu nome, que feria o evangelho, você expulsou do meio de você, mas eu tenho uma coisa contra ti. Nos últimos dias, nos últimos tempos, tu só está administrando aquilo que recebeu. Já não há mais aquela mesma intensidade, aquela mesma paixão, aquele primeiro amor. E esse é um assunto importante para nós refletirmos nos dias de hoje, para a gente refletir na nossa vida. A gente vai chegar aqui em alguns pontos, amados, que são pontos que ferem a nossa comunhão com o nosso Deus, que fazem com que o nosso amor ele se perca, ele esfrie com o passar do tempo, e a gente vai fazendo apenas a manutenção. É como viver de rotina, todos os dias a mesma coisa, todos os dias o mesmo alimento, todos os dias a mesma comunhão, somente para manter o básico e o necessário ali para a sobrevivência. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é o desgaste natural nos relacionamentos. Assim como em qualquer relacionamento humano que nós temos, o nosso relacionamento com Deus, ele também pode sofrer desgaste natural das ocupações da nossa vida. Nós somos seres espirituais, mas também somos seres naturais, seres terrenos, seres que têm necessidades aqui nessa terra. Então, no início do relacionamento, quando nós estamos com um relacionamento novo com um amigo, com um cônjuge, com alguém que nós amamos de verdade, há aquela intensidade. Mas com o tempo essa intensidade pode diminuir e o que antes era algo fervoroso se torna apenas, como já citei, apenas uma rotina. Tudo na nossa vida, se a gente for fazer uma pequena analogia, até mesmo com as coisas que nós conquistamos na nossa vida, a gente vai observar isso. O primeiro celular top, zerado, é aquele cuidado, película, capa. Depois o bicho cai no chão, se espatifa todo. O primeiro carro novo, a pessoa não quer nem levar no lava-jato, que é para não arranhar. Ele mesmo faz todo o cuidado. A primeira moto, o primeiro relacionamento, ali de amizade verdadeira, como é cultivado. As primeiras paixões da juventude. Só que com o tempo vem o desgaste natural dos relacionamentos. Infelizmente, amados. Então, se nós não tivermos esse cuidado, a nossa devoção ela pode se tornar mecânica,
como se nós estivéssemos apenas cumprindo uma obrigação. E não existe, amados, coisa pior para a nossa vida e que mais pode machucar do que a gente viver uma relação, algo que a gente sabe que é bom para nós, mas que você vê que aquilo já se deteriorou e que se transformou em algo mecânico. É algo que é repetitivo, é sempre a mesma coisa. Nós não estamos falando aqui de relacionamento de casais, tá bom? Às vezes acontece isso aí. Então, Jesus ele alertava a igreja de Éfeso quanto a isso. Era uma igreja valente, uma igreja prevalecente, uma igreja que fazia boas obras, uma igreja que não aceitava o pecado no meio de si, mas que com o tempo passando, os membros foram estagnando. Os mesmos membros de sempre. O pensamento das pessoas era: eu estou salvo, lá na minha igreja tem um lugarzinho para me sentar, eu não quero ver aquela igreja lotada, para mim chegar no culto e não ter onde eu sentar. No fundo é isso, amados. No fundo, o nosso subconsciente, ele fala isso, de conforto. Algo que sempre está ali sendo administrado, que não produz mais nada de novo em intensidade no relacionamento para com o nosso Deus. Outro ponto que eu quero citar aqui são as expectativas frustradas, que também podem esfriar o nosso relacionamento com o nosso Deus. Todos nós, amados, e é inerente ao ser humano ter expectativas. Depositar expectativas em alguma coisa é produtivo para a nossa vida. Só que essas expectativas, elas não podem superar a fé que nós temos no nosso Deus. É por causa das expectativas em pessoas, expectativas em coisas, que às vezes nós nos esfriamos. Que às vezes nós tomamos aquele balde de água fria. Que a gente às vezes diz: eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais caminhar para esse lado. Eu me lembro que quando eu era bem jovem, bem mais jovem, na verdade, aconteceu algo na minha vida que durante muito tempo me marcou. A ponto de eu não aceitar de alguma forma quando o pastor ou alguém chamava, por exemplo, para receber o batismo com o Espírito Santo. Para mim era uma coisa que ia acontecer quando tivesse que acontecer. Simplesmente porque eu, muito jovem ainda, não tenho tanto conhecimento, mas o meu nível de conhecimento ainda era bem limitado com relação a hoje. Alguém colocou, e aquilo poderia até ter, não sei se funcionou, não me lembro se funcionou para alguém, mas alguém chamou as pessoas na frente, uma certa pessoa pregando a palavra, ele diz: olha, eu vou colocar copos de água aqui, observa só. E eu vou orar, e quem vir aqui, as primeiras 7 pessoas que vierem tomar essa água aqui, elas serão batizadas com o Espírito Santo. E eu, empolgado, fui lá na frente, depositei toda a minha expectativa naquele ato. E eu não digo, amados, não critico e não digo que não possa acontecer. Deus tem diversas formas de agir. Mas o que veio depois é que foi o problema. A expectativa depositada foi tão alta e não foi correspondida que eu passei anos da minha vida rejeitando qualquer apelo que tivesse esse sentido. Alguém chegava e falava: agora nós vamos orar por batismo no Espírito Santo. Onde eu estava, eu ficava. Não deu certo daquela vez, então acabou para mim. Expectativas frustradas fazem o nosso amor esfriar. Expectativas, elas podem ser prejudiciais para o nosso crescimento se não forem bem administradas. Sabe por quê? Porque elas têm o poder de produzir em nós resultados que a gente não imagina. Uma expectativa sempre, na maioria dos casos, ela é positiva. E se ela produz um resultado que não é positivo para a sua vida, acaba criando frustração.
Do dicionário, expectativa é esperar que algo aconteça em determinado momento. E esse conceito ele é bem subjetivo, porque a expectativa que eu tenho para algo não é a mesma expectativa que você tem, talvez, para aquela mesma coisa. A expectativa que eu gero para alguma coisa na minha vida não é a mesma expectativa que você vê, porque a minha ótica, a minha necessidade, a forma como eu estou analisando e depositando os meus valores, as minhas crenças naquilo, é diferente. Então pode ser subjetivo, mas no fim, se ela não for alcançada, se ela não chegar ao propósito que a gente estabeleceu no nosso coração, vai nos frustrar. E de novo, vai causar esfriamento na nossa vida. Mas eu não quero dizer com isso, amado, que você não possa ter expectativa na sua vida. Observa só, Jesus, ele viveu uma vida com expectativa no Senhor. O que nós temos que ter é que as nossas expectativas, elas sejam todas em Deus. Elas não sejam depositadas em crenças, em objetos. Nós temos que sim ter aquela expectativa. Olha só, domingo nós tivemos aqui um culto abençoado, maravilhoso. Palavra abençoada. Pessoas foram curadas. E a nossa expectativa, pessoas foram libertas. A nossa expectativa como líderes de célula, eu estava comentando com o pastor depois, era que pessoas da nossa célula, que a gente sabe que precisa, todos nós precisamos, tivessem vindo participar, para receber cura. Só que para não estragar a nossa própria expectativa, o que é que eu disse para minha esposa? Eu disse, olha, você vai pegar a imagem da arte, do evento, do domingo sobrenatural, vai postar no grupo e não vai falar nada. Simplesmente cola. E deixa as pessoas criarem suas próprias expectativas, suas próprias, o desejo em si de vir. Não precisa dizer, gente, olha, domingo vai ter um culto abençoado. Nós já sabemos que os cultos da Casa da Bênção são uma bênção. São abençoados. Essa expectativa que a gente vem é de sempre encontrar novidade de Deus para a nossa vida. Mas se eu tivesse fundamentado a minha expectativa em que essas pessoas tivessem vindo, estaria lamentando. Porque depois que terminou o culto aqui, eu ouvi testemunho de pessoas que foram curadas aqui na frente, recebendo oração. Então nós, como líderes, como participantes dessa igreja, às vezes nutrimos expectativas, amados, e essas expectativas, se elas não forem supridas na nossa vida, elas podem trazer esfriamento. E a gente tem que aprender, crescer como igreja, que as nossas expectativas estão em Deus. Olha só, Jesus, ele tinha expectativas em esperar o melhor dos seus amigos. A Bíblia fala lá no livro de Mateus, capítulo 26 e 41, Jesus estava numa expectativa angustiante na vida dele. Aproximava-se o momento em que ele seria preso e posteriormente seria crucificado pelos romanos. Você imagina, a gente que não sabe o que vai acontecer amanhã, às vezes cria uma expectativa absurda no nosso coração, cria ansiedades, coisas que machucam a nossa alma, que esfriam o nosso amor, se não forem cumpridas, mas Jesus sabia o que estava prestes a acontecer. E ele depositou expectativa nos seus amigos, os discípulos que ele havia escolhido. Jesus diz, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito da verdade, sim. Vigiai e orem para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus fala isso para os discípulos depois de retirar-se para orar, e eles dizem, fiquem um pouco aqui e orem comigo. Jesus se retira e espera que os amigos estivessem na retaguarda, orando. Essa era a expectativa. Quando Jesus volta, os discípulos, cansados, e talvez com muita expectativa, porque eles sim não sabiam o que estava acontecendo,
estavam ali apagados no sono. Mas você acha que aquilo frustrou o coração de Jesus? Não, porque a expectativa dele estava no Pai, naquilo que ele iria realizar mais tarde, não naquela situação. Então ele se volta para os discípulos e adverte eles e diz: olha, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A expectativa que Jesus tinha nos discípulos era que eles pudessem vigiar com ele, como ele pediu, senão ele não teria pedido. Amém? Então, amados, dentro das nossas expectativas, o que nós temos que ter, de fato, no nosso coração é estar comprometido com a missão que Deus nos deu, de tal forma que nada venha a frustrar aquilo que a gente coloque no nosso coração. Nós vamos continuar criando expectativas sobre pessoas. Os pastores criam expectativas, a liderança, líderes de células aqui, quantas vezes já foram frustrados em determinadas situações? Quantas vezes ouviram não no dia do encontro? Quantas vezes já realizamos DDD aqui e pessoas no momento realizando aqui 2, 3 mensagens, a pessoa que estava recebendo libertação, a expectativa da gente é frustrada, aquela pessoa se levanta e vai embora. E aí eu vou lamentar e dizer: não vou realizar mais o DDD, se Deus quiser, que Deus vá lá e busque, traga, porque eu não vou mais convidar, não vou fazer. Não. Quando a gente age dessa forma, amados, a gente corre o risco de envenenar o nosso coração e esfriar o amor que temos. Fazendo um paralelo aqui a essa passagem de Jesus, nós podemos observar um outro personagem da Bíblia que também tinha muita expectativa. Segundo os historiadores, Judas provavelmente no passado havia participado de um grupo revolucionário que talvez até a espada gostaria de libertar Israel. Então, quando ele ouve, e ele é chamado por Jesus, e ele ouve que o Messias viria para resgatar o povo de Israel, a crença dele, assim como os demais discípulos, era que Jesus resgatasse o povo através de um ato revolucionário, através de guerra, que Jesus levantasse a nação de Israel em guerra e marchando contra o povo romano, aniquilasse, expulsasse aquele povo. Mas a frustração foi tão grande no coração de Judas, que começou tão bem, porque senão Jesus não tinha chamado para ser um discípulo. E ele se frustra tanto, que ele vende o Senhor por 30 moedas de prata. A frustração nos faz agir também, amados, como Judas. Por isso é tão perigoso deixar o nosso amor esfriar a ponto de chegar nesse nível aqui. Cuidado. Terceiro ponto aqui. Nós vamos falar de apatia. Você sabe o que é isso? Apatia. Apatia, amados, é o mesmo que não se importar. Tem a palavra simpatia, empatia. Apatia é o contrário, é não se importar. Provérbios, capítulo 24, versículo 12, preferência NTLH. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. A palavra de Deus está nos exortando. Você pode dizer que o problema não é seu. A pessoa que age com apatia, que ele não se importa, ele deixa acontecer. A Bíblia, inclusive, diz que aquele que sabe que pode fazer o bem e não o faz, esse comete pecado. Se você sabe que algo está incorreto, que algo precisa ser ajustado e não o faz, é como se você estivesse
torcendo contra o time, torcendo contra o avanço. Infelizmente existem muitas pessoas, não aqui na Casa da Bênção, mas em diversos lugares existem muitas pessoas que dentro da igreja, eles agem como inimigos. O problema não é meu. Viu algo que pode escandalizar a igreja, o problema não é meu. Congrega simplesmente no modo automático, modo mecânico. O problema de levar pessoas para a célula, o problema não é meu. É coisa do líder, que se vire. Agindo de forma apática. Um comportamento que não tem amor, que não tem zelo. Já deixou o primeiro amor há muito tempo, já não existe ali. Quando na igreja, amados, nossa presença, por exemplo, e nossa participação é mais para suprir a necessidade de sermos vistos pelos outros. Continuo dizendo, não existe isso aqui na Casa da Bênção, mas cuidado. Pessoas que participam do culto, que vêm para a igreja, simplesmente porque eles querem ser vistos para não passar como alguém que, cadê fulano? Não está na igreja, mas não se preocupa mais. O congregar é fraco, é simplesmente para cumprir tabela, para comparecer, para ser notado. Essa pessoa está agindo com apatia. Ele já não se importa mais. Esse é um termo psicológico utilizado para designar casos em que a pessoa perde o interesse de forma generalizada, ficando indiferente a qualquer tipo de acontecimento em sua vida, seja ele bom ou ruim. A pessoa não está nem aí. Não se preocupa. Às vezes a gente age assim. E olha só, tudo que nós estamos falando aqui, amados, às vezes pode ser um comportamento que nós já tivemos na nossa vida em algum momento, ou que nós estamos passando, e que são sinais de que o amor está esfriando em nós. Quer um exemplo? Programação do encontro. Não vou levar ninguém, não estou preocupado. É o que o pastor falou, precisa mandar a mensagem, já pensei, tenho que mandar logo, que é para mim não esquecer, que eu sou meio esquecido. Se Deus me permitir, vou servir no encontro. É desse jeito, é se preocupando. É quando se ouve uma programação como essa, se preocupando em levar pessoas, em trazer pessoas para a igreja, em trazer pessoas para a célula. Quando nós agimos contrário ao que Deus quer, estando dentro da igreja, e nós estamos falando aqui para a maioria cristãos, pessoas que já estão firmadas em Cristo. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos agindo com um espírito de esfriamento tremendo do nosso coração. E às vezes a gente nem se dá conta que está morrendo. Existe uma condição, amados, na natureza, com os anfíbios. Se você pegar um sapo e colocar ele dentro de uma água, em estado natural, um anfíbio, vou colocar um sapo não, botar um bichinho menos, coloca um anfíbio dentro de uma água e deixe ela aquecer lentamente. Ele vai se adaptando até o momento em que ele perde o controle daquilo ali e morre cozido naquela água. Nos lugares mais frios do Brasil e de outros, eu já ouvi isso de um amigo do Sul, ele disse que os mais velhos contavam os seus aniversários, depois de certa idade, dos 60 anos em diante, eles contavam pelos invernos. Dizia aí, seu fulano, seu José, pai, já está com 10 invernos. Então passou dos 60, já estava com 70. Porque no inverno também o nosso corpo, o frio, reduz o nosso ritmo cardíaco, reduz a circulação. E se a pessoa não tiver cuidado, a maioria dos velhinhos nos lugares mais frios morrem e nem sente. O corpo chega no estágio, vai diminuindo. A apatia leva a gente a isso. Às vezes a gente está dentro da célula, dentro da igreja, agindo dessa forma. O amor já esfriou, mas a gente não percebe. Está morrendo como o sapo, está morrendo como o velhinho lá no frio. Está só no automático, vivendo a vida.
E isso, amados, a apatia é algo tão perigoso porque ela remete ao espírito de rebeldia. O que nós lemos aqui, ó, você pode dizer que o problema não é seu, é rebeldia. Quando eu digo o problema não é meu, não me importo com isso. É o pastor que tem que pregar, é o pastor que tem que ganhar almas, é o líder que se vire, eu não vou consolidar ninguém. Rebeldia, você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. E a Bíblia diz, Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Observa aqui, projeta para a gente, o livro de Jonas, agora pegou, eu anotei aqui, só que eu peguei a referência. Livro de Jonas, procura o livro de Jonas aí. Em nome de Jesus. Livro de Jonas, nós vamos ver um exemplo disso aí, amados. Cadê? Glória a Deus, aleluia. Livro de Jonas, capítulo 4. Livro de Jonas, capítulo 4, versículo 1, a gente vai ver um exemplo de apatia motivada por rebeldia. Alguém que já não se preocupava mais. Alguém que o amor já tinha se esfriado, já tinha ido para lá. Já começou tudo errado na vida de Jonas. Fez forçado o que era para fazer. Mas chega um determinado momento que a Bíblia diz, por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Próximo versículo. Então orou assim, ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que eu fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia, sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Observa, amados, que discurso é esse? Um crente que sabe que Deus abençoa, um crente que sabe que o encontro é uma bênção, um crente que sabe que a reunião da célula é uma bênção, sabe que Deus tem cura no domingo, Deus tem cura na terça, Deus tem livramento para a sua vida, para a sua família. E aí esse crente, sabendo de tudo isso, por causa das suas convicções, das suas vontades, da sua rebeldia, ele utiliza uma justificativa fraca. Eu queria que aquele povo morresse, mas eu sabia que não ia dar certo. Por isso que eu fugi. Amados, tem muita gente que está agindo dessa forma. Infelizmente, tudo que nós estamos falando aqui, às vezes pode ser o comportamento que a gente está vivendo. Em determinados momentos da nossa vida, vocês viram aqui, determinados momentos da minha vida eu vivi frustrado para receber a oração na frente por causa de algo que aconteceu. E em outras situações, talvez eu já tenha sido tratado também nisso aqui. Em outras situações. Então, aqui, apatia gerada por quebra de expectativa. A expectativa de Jonas não era essa. A expectativa de Jonas era que mesmo forçado, depois que ele pregasse, o povo não aceitasse, Deus, ó, fogo. Aí ele ia ficar feliz, balançando as pernas para o ar. Está vendo? Às vezes torcendo contra o crescimento da igreja, torcendo contra o crescimento da célula, simplesmente porque eu não me importo, não estou nem aí. Não, estou lá, estou indo nos cultos, estou ouvindo lá, tem dia que é uma palavra chata, mas eu estou lá. Isso é apatia. Isso quebra o nosso relacionamento com Deus. Isso faz esfriar dentro de nós o primeiro amor. Ninguém, amados, você imagina, agora os casais, você imagina ser rejeitado pela esposa ou pelo esposo, ou um namorado chegar na casa da namorada cheio de uma caixa de bombom debaixo do braço, flores na mão,
que é coisa das antigas, né? Acho que ninguém faz mais isso hoje, não. Aquela expectativa, e quando chega, toca a campainha, a mãe atende. Oi, quem é? É fulana, eu vim ver a fulana. Ela disse que não quer te receber hoje. E o que você vai fazer com essas flores? Taca fogo e come chocolate. Brincadeira, irmãos. Quebra de expectativas. Provavelmente isso irá frustrar o coração daquela pessoa. Às vezes nós estamos agindo assim, frustrando o coração de Deus das expectativas que Deus tem na nossa vida. Amados, para avançar aqui, outro ponto. Dissensões, discriminações, preconceitos e facções. Anotaram aí? Dissensões, discriminações, preconceitos e facções. Tudo isso, às vezes, é uma prática que nós estamos vivendo. Porque já esfriou o amor. Ou porque o amor ainda está em construção e ele não é quente o suficiente. Tudo isso aqui que nós falamos, amados, as dissensões, as divisões, Gálatas capítulo 5, versículo 20, fala que são obras da carne. É quando aquele ser que deveria ser espiritual para ajudar a prosperar a obra de Deus, ele já não age mais de forma espiritual, ele age de forma carnal. Ele causa dissensão, ele é discriminatório dentro da igreja, ele tem preconceito para com o irmão, ele cria facções, ou seja, grupos, panelinhas, para cá, para lá. Tudo isso que nós estamos falando, não estou dizendo que exista, mas a gente sabe. Olha só o que está acontecendo na igreja brasileira a nível nacional. Basta você observar os grupos de Facebook, basta você observar os grupos do YouTube, os inscritos de determinados canais, os inscritos no Instagram, nas redes sociais, pessoas tomando partido, pastores se degladiando nas redes sociais, criando brigas, dissensões, divisões dentro da igreja brasileira, por causa de gostos, por causa de questões partidárias, por exemplo. Todo mundo aqui tem um time de futebol. O meu está na lanterna já faz tempo. Vou nem falar. Meu Vasco, velho, danado. Eu nem sei como é que ele está. Mas, enfim, eu tenho a minha preferência por um estilo de música, por uma questão partidária, por um time de futebol, coisas básicas que estão criando divisões entre as pessoas nos dias atuais, amados. E quando nós, diante do amor de Deus, medimos e colocamos coisas tão pequenas como essas, nós estamos esfriando o amor dentro de nós. Olha só, Gálatas capítulo 2, versículo 11, a Bíblia fala a respeito de alguém que eu acredito que ainda estava trabalhando no seu coração, e que o meu entendimento no seu coração é aceitar as pessoas. O preconceito estava sendo tirado do coração de Pedro. Só que chega um determinado momento em que a Bíblia diz que Pedro, ele estava o seguinte, ele ainda tinha um preconceito muito grande com os gentios, com as pessoas que não eram judeus. E havia um grupo que Pedro seguia, que essas pessoas, que o preconceito deles era terrível mesmo. Eles acreditavam que os gentios deveriam ser circuncidados, que deveriam guardar a lei dos judeus e tudo, todos aqueles que aceitavam a Cristo, que sequer deveriam até receber o batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que chega um determinado momento, Pedro está lá no meio dos gentios, comendo, festejando, conversando, confraternizando com todo mundo. Paulo, que pregava aos gentios, estava observando. Quando chegou o grupo de Filipe e outros ali, a Bíblia diz que Pedro saiu como se tivesse vergonha daqueles amigos que ele estava ali, saiu daquela roda
e rapidamente se juntou àqueles que aceitavam, discriminavam aquele outro grupo. Quando Paulo viu aquilo, amados, Paulo explodiu. O temperamento de Paulo era forte, o temperamento de Pedro também era forte. Mas você não vai ver Pedro refutando, porque ele sabia que realmente o que ele tinha feito não era correto. Mas Paulo se passa para Pedro e diz: se tu, sendo judeu, vive com os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Havia um sentimento em determinado grupo da igreja que separava as pessoas ali, de que os gentios deveriam ser circuncidados, deveriam seguir toda a lei dos judeus. E Paulo pregava o contrário, que Cristo nos libertou e que, portanto, já não era necessário isso. Então havia dissensão, divisão ali. Paulo exorta Pedro quanto a isso. E Pedro aceita de bom grado aquilo que foi ministrado na vida dele. Às vezes, amado, querer agradar determinadas pessoas, a gente acaba cometendo erros na nossa vida. Esses erros aqui, por exemplo, que são incluídos dentro das discriminações, das dissensões, das facções, ou seja, criar grupos onde só... Você já imaginou? Eu não sei se alguém já passou por isso, mas você chegar numa roda de amigos, ou alguém está conversando aqui, e de repente chega outra pessoa, e a pessoa que está aqui, que é amigo seu, também se retira como se tivesse com vergonha daquele grupo. A gente só faz isso quando está fazendo coisa errada, né? A pessoa, o pastor está passando na rua e você está lá, passando o dedo assim, como quem não quer, na borda de uma latinha. Aí o pastor passa. Só quando está fazendo coisa errada. Por isso Pedro se retirou. Porque ele compreendeu. O julgamento dele naquele momento foi um julgamento preconceituoso. Quando a gente começa a agir dessa forma, começa a enxergar o nosso irmão como um tropeço, começa a deixar de orar pela vida dele, começa a deixar de administrar pela vida dele, é como se a gente estivesse torcendo para que ele quebrasse a cara. Quem age assim, amados, o amor de Deus já se esfriou há muito tempo. Mas tem jeito para isso. Eu quero que vocês coloquem de pé nesse momento, em nome de Jesus.